Amém? Graça e a paz, amados. Hoje quero compartilhar com você 14º dia do jejum. E eu creio, irmãos, que nós estamos sendo edificados e preparados para desfrutar de grande abundância, para desfrutar de grande favor, porque à medida que nós entendemos a respeito do perdão, o resultado é que nós desfrutamos ainda mais daquilo que Deus tem para nós. Então é uma revelação que ela é crescente, nós temos avançado nela. Mas nós temos falado muito sobre perdão. Perdão. Você é perdoado, né? Você já foi perdoado. Não tem mais sobre você nenhuma condenação, amém? Mas hoje eu quero compartilhar com você de maneira rápida o que fazer quando pecar. E eu gosto muito, irmãos, da revelação da justiça. Então quero que você esteja com o coração aberto para isso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós colocamos, Deus, diante de Ti essa palavra, esse ambiente. Cada irmão, Deus, que de fato, Pai, possamos sair daqui, Deus, edificados, renovados, Pai, cheios, Deus, da Tua palavra, da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, qual que é o grande problema do pecado no fim da história? Você precisa entender algo. O seu pecado já foi perdoado. E não é só o de hoje. Todos eles foram perdoados. E a palavra é clara. Você anda na luz. E o sangue te purifica de todo o pecado. Então, a chave de tudo é: você precisa estar diante de Deus consciente do sangue. Mas o diabo, ele sempre vai tentar fazer você estar diante de Deus ou ficar distante de Deus, porque ele vai tentar fazer você lembrar do pecado ou se apresentar diante de Deus baseado na sua obra, baseado na sua justiça. E para falar um pouquinho a respeito disso, eu quero te lembrar de Caim e Abel. Porque Caim e Abel, eles andavam por esse princípio. Quando nós olhamos no Éden, Adão e Eva pecaram. Nada certo, né? Eles comeram do fruto. Mas o que deveria acontecer com quem pecasse? O salário do pecado é a morte. Tanto é que Deus falou para Adão e Eva: olha, dia que pecar, dia que comer, morre. Então eles comeram e agora eles querem se esconder de Deus. Mas Deus vem e procura eles de volta. Falei: onde vocês estão? Chega mais para perto, vamos resolver o problema. Então Adão chega diante de Deus e envergonhado, porque ele estava nu. Adão, ele era revestido de glória. Quando ele pecou, ele perdeu a glória. Pastor, o que é a glória? A glória é a boa opinião de Deus a seu respeito. Hoje Cristo fala que a glória foi devolvida. Mas vamos lá. Quando eu observo isso, eu preciso ver o que foi o princípio que Deus tratou com Adão. Então Deus chega e Deus falou para Adão: dia que comer tem que morrer. Adão morreu, mas alguém tinha que morrer. E quem foi que morreu? Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 5 que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quem era esse cordeiro? Esse cordeiro aponta para Cristo. Ou seja, provavelmente um cordeiro foi morto naquele dia. Um cordeiro que aponta para Cristo morreu. Provavelmente ele morreu da mesma maneira que o sacrifício era feito, com derramamento de sangue. E esse sangue foi derramado e agora Adão, ele é coberto pelas vestes do cordeiro. Então quando Adão é coberto pelas vestes do cordeiro, agora o preço foi pago. Então o preço do pecado de Adão foi um preço que foi pago com sangue. Aquele cordeiro, irmãos, ele representava um princípio. O princípio pelo qual todos nós devemos comparecer diante de Deus até hoje. Qual o princípio? Eu compareço diante de Deus com o sangue. E um exemplo disso nós temos é Caim e Abel. Então nós percebemos, Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel?
A palavra fala que Abel, ele trouxe o cordeiro para fazer o sacrifício. E ele imolou o cordeiro, sacrificou. E a palavra fala que Deus aceitou aquele sacrifício. Enquanto Caim não. Caim trouxe dos frutos da terra. Irmãos, é muito interessante se observar o contexto, que na época de Caim e Abel não se comia carne ainda. Passou a se comer carne depois de Noé. Na época de Caim e Abel só se comia vegetal. Então quem era o cara que estava na fita ali? Era Caim, o cara era agricultor, né? Ele tinha o que era para o sustento. Abel cuidava de ovelha. Qual era a intenção de cuidar de ovelha? Ser um pastor de ovelha. Ovelha só servia para duas coisas. Servia para fazer vestimenta e servia para o sacrifício. Então Abel já estava com o coração voltado para o sacrifício. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque Abel chega diante de Deus e apresenta o sangue. O que ele está dizendo? Senhor, eu não confio nas minhas obras, eu confio no sangue. Enquanto Caim tinha os melhores frutos da terra, ele tinha boas obras, ele tinha muita capacidade, ele era um cara muito bacana, e ele apresenta ao Senhor. Ao apresentar ao Senhor, Deus não aceita. Por quê? Estava fora do princípio, fora daquilo que ele era capaz. Pastor, nós estamos falando do que fazer quando pecar. Eu quero falar para você, quando pecar, se lembre do sangue. Quando pecar, apresente o sangue. Pastor, mas eu peco todo dia, por isso todo dia declare o poder do sangue. Você pode se chegar diante de Deus baseado no poder do sangue. Livro de 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João escreveu, eu estou escrevendo para você não pecar. O pecado não é bacana, o pecado traz problema para você. O pior problema do pecado é a acusação. O diabo vai te acusar por causa desse pecado. Se todavia, mesmo assim, você pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pastor, isso aqui está escrito para quem? Para mim e para você. Nós somos filhinhos, nós somos os filhos de Deus. E ele fala o seguinte: eu estou escrevendo para você não pecar. Foge da ocasião do pecado. Não é bom que você peque. Mas se você pecar, você tem um advogado. Irmãos, no mundo jurídico, advogado, ele não vai advogar simplesmente porque ele foi com a sua cara. O advogado, ele vai ali para defender a sua causa baseado em algo que você tem direito. Então, quando você pega ali um funcionário que foi demitido e não recebeu o acerto, o que o advogado vai fazer? Ele vai lutar pelo direito daquele funcionário que tem de acerto. Então, aqui, quando a Bíblia fala de um advogado, ela está falando que esse advogado é Cristo. Cristo não vai diante do Pai para lutar por você porque ele acha que você é bonzinho, que você se esforçou. Não, mas ele se esforçou tanto. Mas o pecado é uma tentação muito forte. A carne continua sendo fraca. Ele é bonzinho, tem misericórdia dele. Não, Deus não... Aqui não está questão de misericórdia. Aqui ele está falando que ele é um advogado. E o advogado, ele vai diante do Pai. Por quê? Porque você já foi declarado justo. E como funciona isso? Todo o seu pecado foi colocado em Cristo. Cristo foi para a cruz, levou o pecado, derramou o sangue. Quando ele derramou o sangue, o seu pecado foi removido, foi perdoado completamente. Hoje não tem mais pecado sobre você. Então, quando ele chega diante do Pai, o que ele está dizendo? Já foi pago o preço. Ele não precisa mais ser condenado. Não tem mais dívida, não tem mais cobrança, porque o sangue pagou o preço completamente. O preço foi pago completamente. Por isso agora não tem mais condenação.
Quando nós olhamos para Jó, e eu gosto muito da história de Jó. Quando eu era criança, foi um dos primeiros livros da Bíblia que eu li, não sei porquê, mas foi. E a história de Jó, ela é interessante, porque a palavra fala que Satanás veio de rodear a terra e ele se apresenta diante de Deus. E quando Satanás se apresenta diante de Deus, ele vem agora requerer Jó. Ele fala: olha, Senhor, esse Jó aí, ele só é bacana porque o Senhor abençoa ele. Toca nele para o Senhor ver se ele não vai pecar e não vai reclamar do Senhor. Deus fala para o quê? Para o Satanás: pode tocar. Toca, só não tira a vida, mas pode tocar. Sabe o que é interessante? Ali nós temos Satanás se achegando diante de Deus para requerer Jó. E muita gente hoje acha que Satanás ainda vai diante de Deus para te requerer. Mas eu gostaria de te contar algo. Quando Satanás ele chega para se apresentar diante de Deus, para te requerer, nós temos um advogado. E esse advogado ele fala: opa, você não pode mais requerer a vida dessa pessoa, porque o preço já foi pago. Ela já foi justificada, ela já foi perdoada, não tem mais nenhum escrito de dívida contra ela, o preço está resolvido, agora não tem mais. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Por isso eu estou aqui para te dizer: pastor, o que fazer quando pecar? Confessa o poder do sangue, confessa o poder da justiça, declara: eu posso ter pisado na bola, e eu reconheço que isso não é de Deus, Deus não tem isso para mim, mas eu creio que eu sou perdoado, que eu sou justificado, que o sangue já me lavou, que eu tenho um advogado diante do Pai, e eu rejeito agora toda condenação, toda acusação, todo medo, todo engano, porque o Senhor já fez essa obra, e essa obra foi completa na minha vida. Aleluias! Amém? Esse é o seu coração, irmãos. Sabe o que é interessante? É porque antes, quando eu ainda era inimigo, o Senhor me veio e me fez propício. Confesse que você já foi perdoado por causa do sangue. Por causa do sangue, confessa o poder do sangue, confessa a justiça, confessa a obra de Cristo. Ah, pastor, vou confessar meu pecado. Eu quero falar para você: confessa a obra de Cristo. Confessa que Ele fez, confessa o poder dEle. Isso vai te mudar, isso vai te transformar. O seu foco não é o pecado, o seu foco é a obra dele. Quando você olha para ele, o pecado perde a força na sua vida. Quando você olha para ele, você pode avançar de maneira completa. Você não é perdoado porque você confessa, você é perdoado por causa do sangue. Continue olhando para o sangue. Continue focado no sangue. Sabe o que é interessante? A palavra fala que em determinado momento, no reinado de Davi, ele começou a ter muito problema. E ele foi procurar o Senhor para saber o porquê daquilo. E Deus fala para Davi através do profeta. Fala: olha, isso aí tudo está acontecendo por causa do pecado de Saul. Saul pecou contra os gibeonitas. Por isso que está acontecendo. Aí eu te pergunto: tinha como Davi se lembrar do pecado de Saul? Tinha não. Tinha como Davi confessar o pecado de Saul? Não. Mas agora sim, porque agora ele foi lembrado. Mas ele estava sofrendo consequência de algo que ele não tinha ainda nem consciência. Por que isso, pastor? Porque o sangue ainda não tinha sido derramado. Hoje, tem muita gente querendo viver baseado naquela antiga aliança, onde eu tinha que confessar. Hoje não é mais porque eu confesso. Hoje é porque eu confio na obra dele. E o sangue me purifica até daquilo que eu ainda não sei. Nem sabia que era pecado, cometi. O sangue vem e me libera. O sangue vem e me lava. Mas eu gostaria de finalizar com você. Como eu disse, hoje eu não vou pregar muito, vou ser breve, apesar que eu estou empolgado. Chegar até umas 10 horas da noite, aí vocês vão me perdoar. Eita glória! Quem está escutando em casa, fique mais feliz. João capítulo 3, verso 1. Quando nós olhamos ali a festa da Páscoa, a ocasião da ceia, o Senhor Jesus, quando ele fala de comunhão, ele fala de algo importante. Ele fala de lavar os pés. Pastor, por que lavar os pés? Você precisa entender algo. Você é um cidadão do céu. E você é alguém da luz.
Mas qual que é o problema? Sendo um cidadão do céu, seus pés ainda tocam a terra. E às vezes o pó da terra te alcança. Pastor, o que é o pó da terra? E às vezes você discute com alguém no seu trabalho, alguém fala alguma besteira, você assiste alguma coisa na televisão que não é bênção. Às vezes você peca e a condenação te alcança. Isso tudo é pó da terra. Esse pó da terra é a sujeira. E quando você se sente condenado, quando você se sente mal, normalmente você não sente liberdade para sentar à mesa. Então Jesus, ele sabia dessa questão. E agora Jesus vem resolver isso com os discípulos. João 13:1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O que Jesus vai fazer aqui? Ele vai lavar o pé dos discípulos. Pastor, por que lavar o pé? Porque o pé é a parte que toca no mundo. É o momento que você se sente condenado, você se sente mal. Pastor, como que nós lavamos os pés? Irmãos, é interessante que o lavar dos pés, ele não está relacionado a você ser perdoado. O lavar dos pés está relacionado a você manter a comunhão. O que é comunhão? É estar bem no meio da unidade. Isso aqui está relacionado aos seus relacionamentos. Como assim, pastor? Quando você chega na igreja, alguém te abraça, alguém ora com você, coloca a mão no seu coração, olha nos seus olhos e fala: você é amado, você é perdoado. Sabe, tem coisas, irmãos, que você ora lá no seu quarto e que é simples. Quando você está no seu quarto, você ora, você pede perdão não, né? Você confessa a justiça, você confessa: eu sou justo, eu sou perdoado, eu sou amado. E aquilo sara, automaticamente passou. Mas tem situação que você permanece condenado, você permanece sem paz, você permanece com medo, você permanece chateado. E aí é o dia em que você não anda sozinho, que você ouve uma palavra na igreja, que você no momento do louvor, você tem um pastor que você chega aqui, você tá meio assim, o pastor fala: levanta a sua mão e declara: eu sou perdoado, eu sou amado. Aí você levanta, fecha seus olhos, tem alguém que tá jogando as águas sobre você, tem alguém que tá lavando o seu pé, tem alguém que olha nos seus olhos e fala: você é amado, você é perdoado, não ande assim, porque Deus já fez a obra na sua vida. Isso é o quê? Lavar os pés. Aqui não está relacionado a você ser perdoado do seu pecado. Você já foi perdoado do pecado. Aqui está relacionado a você se livrar da consciência de condenação e de acusação, e você se relacionar como igreja. Você não nasceu para andar sozinho. Você nasceu para se relacionar. E Jesus aqui, ele é quem dá o exemplo. Ele vem para lavar os pés. Verso 8 diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Está falando de quê? Comunhão. Está falando de unidade. Está falando de relacionamento. O que é isso? Você não nasceu para andar só. Você não nasceu para caminhar só. Vai ter coisa que você vai resolver só e é bênção. Vai ter coisa que é a sua intimidade com Deus, é você orando, você se enchendo, o Espírito falando com você. E você precisa de ter esse momento, você precisa de ter essa consciência. Mas vão ter momentos que você não nasceu para andar só, que um irmão vai te fortalecer, vai te levantar, vai liberar a vida sobre você à medida que ele lavar os seus pés com a palavra. Porque água e palavra são sinônimos na Bíblia, é a mesma coisa. Efésios 5:26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A lavagem de água, ela acontece pela
palavra. Jesus ali estava fazendo um ato profético. Mas hoje, essa lavagem acontece pela palavra. Enquanto você está aqui, então enquanto você está em casa ouvindo essa palavra, à medida que você ouve, você é perdoado, você é livre de toda condenação, não tem mais nada que o Senhor está te cobrando, a dívida foi paga, você tem um advogado que intercede por você junto ao Pai. À medida que você está ouvindo isso, aquele sofisma, aquela cadeia, aquela condenação na sua mente, ela vai sendo deixada para trás. É a poeira que está sendo lavada. Fala para o seu irmão e fala: você é muito perdoado. O que você fez? Você jogou água em cima do irmão. As águas estão lavando os pés dos seus irmãos. João 15:3 fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pastor, dia que eu tô mal, né, que eu pequei, que eu mesmo confessando que eu sou justo, eu continuo mal. Procura se relacionar com o seu líder, com o seu irmão, com alguém que vai liberar sobre você uma palavra, que essa palavra vai lavar os seus pés. Você não nasceu para andar só. É claro que vai ter momento que você vai sim confessar e vai ser livre disso, vai sarar. Mas tem muitos momentos que Deus só vai permitir que você cure à medida que você confessa. Não é que você vai confessar para o irmão, mas você vai chegar e ele vai lançar sobre você essas águas. João 13:8 diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quem que já se banhou? Já nasceu de novo e já foi perdoado. Você não precisa mais lavar a cabeça, lavar a mão, não. Agora você precisa apenas de lavar os pés, é a parte que toca no mundo. Você precisa agora apenas de restaurar a sua comunhão com o corpo. E isso fala de unidade, de proximidade. Quanto mais está limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Então quero falar isso para você hoje, irmão. Você já é lavado. Você já é perdoado. Pastor, mas tem algo que eu ainda me sinto mal, tem algo que eu ainda me condeno. Eu creio que enquanto você está ouvindo essa palavra, as águas já estão te lavando. Permanece ouvindo, continua se alimentando. Essas águas que te purificam. E não aceite ouvir uma palavra que vai te trazer condenação, que vai te trazer peso. Ouve a palavra do perdão. Amém? Gostaria de finalizar com você nesse momento falando de algo que, uma palavra que me marcou muito essa semana. Se não estou enganado, foi na quinta-feira, na sexta. Quando fala da unção. O que acontece? Nós percebemos o seguinte: quando o ofertante trazia a oferta, ao trazer aquela oferta, o sacerdote, ele imolava a oferta, depois ele pegava o sangue. Ele aplicava o sangue na orelha, no polegar e no dedão. Significando que todo o corpo agora foi purificado. Todo o corpo agora foi santificado. Mas sabe o que é interessante? Depois do sangue ser aplicado, a palavra fala que o sacerdote pegava o óleo da unção, colocava sobre ele. A unção do Senhor era ministrada sobre aquela pessoa. Por que o Senhor está falando isso? 14 dias já falando de perdão. 14 dias falando que você foi perdoado. Liberando sangue sobre a sua vida. Hoje eu quero falar para você. A unção do Espírito vem quando você recebe esse perdão. Deus tem unção para a sua vida. Deus tem unção. Pastor, o que essa unção vai fazer? Ela vai te capacitar. Ela vai te levantar. Ela vai te levar a lugares altos. Unção não é simplesmente aquele arrepio, aquele choro, não. Unção é uma capacitação sobrenatural de Deus para você cumprir um propósito, para você viver no sobrenatural, para você desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você.
E hoje eu quero falar para você, você já é perdoado. E a unção já está sobre a sua vida, já está sobre a sua casa. Ande em ousadia, ande em autoridade. Onde você chegar, aonde você estiver, você tem poder para manifestar a vida de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus vai ser liberada, porque você é ungido de Deus. Sabe? Tem uma história que eu achei maravilhosa, que eles pegaram um ovo, colocaram para chocar junto na galinha. Então nasceu a galinha, da galinha que é tanto de pintinho, os ovos chocaram, e nasceu aquele ovo. Mas aquele ovo era uma águia. E aquela águia cresceu junto com aqueles pintinhos. E à medida que ele crescia, ela comia comida de galinha, ela tinha medo, de repente as nuvens negras vinham e ela se escondia ali. Tinha medo de um monte de coisa, vivia amedrontada. Mas um dia ela viu uma águia voando no céu. E aquela águia, enquanto voava, soltou um grito bem alto. E o interior daquela águia estremeceu. Porque ela falou: meu, é isso. Eu quero ser igual a ela. Acho que eu não nasci para viver aqui embaixo. Acho que eu nasci para viver lá em cima. E as galinhas falaram para ela: larga disso. Larga dessa besteira. Essas águias são prepotentes. Elas acham que são melhores que todo mundo, que elas receberam algo diferente de Deus. Larga disso. Mas aquela águia insistiu. Até que um dia, aquela águia que tinha passado voando desceu bem próximo. E quando desceu, todas as galinhas correram, mas ela ficou observando. Aquela águia pegou uma cobra e alçou o voo novamente. Então aquela águia ficou olhando e falou: nossa, como assim? Eu vivo no meio das galinhas, nós morremos de medo de cobra, mas aquela águia vem e pega aquilo que nós temos medo e leva embora. Até que chegou um dia que aquela águia que vivia no meio das galinhas, ela sai, ela sobe numa alta rocha. E ao subir naquela rocha, a outra águia vem e pousa do lado dela e começa a liberar altos gritos. Então aquela águia que vivia no meio das galinhas abre as suas asas e observa: eu não sou uma galinha, eu sou uma águia. Depois daquele dia ela nunca mais voltou a ser como as galinhas. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Dizendo para você o seguinte: essa mensagem que você foi perdoado, você tem unção, você tem vida, você tem autoridade. Talvez você está vivendo limitado como as galinhas, com medo, angustiado, ansioso. Eu quero falar para você: Deus quer te levar até altos voos. Quando aquela águia gritava e o coração daquela pequena águia estava ali que ele estremecia, é a palavra de Deus sendo ministrada. O seu coração queima: eu fui perdoado, eu vou desfrutar disso, tem unção na minha vida, eu não vou mais andar de qualquer maneira, eu vou alçar novos voos. E hoje eu quero falar para você: pare de crer de maneira pequena e creia no favor de Deus. Desfrute do favor de Deus. Avance. Deus já liberou perdão. Deus já ministrou unção sobre a sua vida. Você é alguém chamado por Deus para avançar em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E ao participarmos da mesa do Senhor, eu quero declarar sobre você, eu quero impor a mão sobre você e ministrar dessa unção, para que você possa avançar em todas as coisas. Pode pegar seus elementos. Você que está em casa, quero falar para você: você não nasceu para andar sozinho. Você também não nasceu para andar do lado de pessoas que diminuem a sua fé ou que falam palavras contrárias ao que Deus já fez na sua vida. Caminhe com pessoas que liberam águas purificadoras sobre a sua vida, águas que vão levantar você, que vão falar que você foi perdoado, que você é amado, que você é justo. Caminhe com pessoas que vão levantar você, vão falar a palavra de Deus para você. Levanta seu pão. Senhor, nós consagramos, Senhor, a Ti esse pão. Mais uma vez, Pai, nós estamos diante do Senhor,
declarando que nós somos parte do corpo de Cristo. E ao participarmos, Deus, desse pão, nós declaramos: nós somos cheios da vida de Deus, cheios da unção, cheios da presença. E aonde estivermos, nós vamos avançar e desfrutar do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Levanta seu cálice. Nós apresentamos, Senhor, a Ti esse cálice. É o cálice da nova aliança, do perdão dos pecados. Ao participarmos, Deus, desse cálice, nós declaramos: não há sobre nós nenhuma condenação, mas nós somos completamente perdoados e temos diante do Pai advogado que justifica, o sangue já pagou todo o preço, não há mais dívida, nós somos completamente perdoados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Participa do pão, participa do cálice. Aleluia. Para você que está em casa, quero falar para você: compartilhe com alguém, ande com pessoas cheias de vida. Para você que está aqui hoje no culto, quero te convidar agora